Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, 365 Reflexões Estoicas. Ele é um livro do John Massey, publicado pela editora Pé da Letra em 2023. Bom, o estoicismo, ele é uma escola filosófica que surgiu na Grécia ali no século 3 a.C., fundado por Zenão de Cítio. Ele era um comerciante fenício. E o estoicismo ele se baseia na ideia de que nós devemos viver conforme a natureza, entendida como uma ordem racional e harmônica que rege o universo. Então não adianta você reclamar dessa natureza, você deve ter resiliência para suportar as dificuldades da vida e tentar exercer sua ação naquilo que é possível se exercer, né? Não ficar se lamentando de algo que você não tem ingerência, se você não tem possibilidade de mudança. Então devemos aceitar o destino com indiferença e buscar a virtude como o único bem verdadeiro. Nós temos três fases principais do estoicismo. A primeira lá com Zênon, Cleantes e Crísipo. Depois um estoicismo médio, ali pelo Panécio Posidônio. E depois um estoicismo um pouco mais avançado no tempo, né? Que é da época do Sêneca, aí já no século I, do Epiteto e Marco Aurélio, século II, tá? Então foi uma das escolas mais influentes lá do Império Romano. Então os principais autores estoicos, né? O Zênon, lá por volta de século III a.C., Cleantes e o Crísipo, todos esses do século III a.C. No século II a.C., Panécio, Posidônio. E aí temos depois já Cícero também, avançando aí já no século I, temos o Sêneca, o Epiteto, já começo do século II, Marco Aurélio também começo do século II, que são os estoicos. Então, um ponto que é destacado pelos estoicos é você exatamente ser resiliente. E fala muito de uma busca interior. Então, isso se contrapõe à tese de alguns autores de que os gentios viviam em orgias. Né? Será que os estoicos viviam em orgias? Bom, vou pegar algumas máximas, então, tiradas dos estoicos, tá? Então, Marco Aurélio, em Meditações, ele diz assim: pecar pelo desejo e prazer é escravizar a alma aos apetites efêmeros. Ao ceder a impulsos momentâneos, sacrificamos nossa tranquilidade interior e virtude. Ter controle sobre as paixões nos liberta para buscar o bem duradouro. Ao cultivar o discernimento e agir com moderação, alcançamos uma paz que transcende os prazeres passageiros. Marco Aurélio, Meditações. Então, isso é uma tônica que ele volta a esse assunto várias vezes, né? Cleantes, citado por Diógenes Laércio em As Vidas e Opiniões dos Filósofos Eminentes. Ele diz assim: o verdadeiro bem reside na virtude e na sabedoria. Cleantes nos ensina que a busca por prazeres superficiais é vazia e efêmera, enquanto a excelência moral é chave para a realização duradoura. Ao cultivar a retidão e a autenticidade, nos aproximamos da verdadeira felicidade. O legado de Cleantes nos lembra que a virtude é a riqueza que enriquece a alma, transcendendo os desejos efêmeros do mundo. Então ele está toda hora tocando nesse ponto, né? Que são desejos efêmeros, né? O Sêneca, em Epístolas, diz assim: viver de forma mais modesta é abraçar a simplicidade como um tesouro.
Ao reduzir nossas necessidades e encontrar alegria nas coisas simples, nos libertamos das amarras da opulência. A moderação nos leva a um estado de harmonia, onde a paz é encontrada nas pequenas coisas da vida. A simplicidade é a chave para desfrutar da jornada com leveza e gratidão. Então está o tempo todo falado em moderação. Então isso não tem nada a ver com orgias. A gente está vendo aqui que não tem nenhuma referência a isso, né? Isso são gentios, né? Não são textos cristãos, né? E antes mesmo de Jesus, tá? Aqui, Marco Aurélio, já século II, depois de Jesus, mas pegando essa filosofia estoica, né? Encontrar a felicidade não é uma busca por prazeres momentâneos, mas sim uma jornada interna de autodomínio e autodescoberta. Ela reside na virtude, na aceitação das coisas que não podemos controlar. Então, aceitação das coisas que não podemos controlar. Ao cultivar a tranquilidade interior e o contentamento com o presente, descobrimos que a verdadeira felicidade é independente das circunstâncias. A felicidade é uma escolha consciente de viver em harmonia com nossa natureza e com o fluxo da vida, reconhecendo que a satisfação genuína emerge do compromisso com a virtude. Novamente, nada de prazeres temporários, né? Marco Aurélio, ainda em Meditações, ao discernir prazeres genuínos de ilusórios, desvendamos a artimanha que a busca do prazer pode nos impor e nos aproximamos da verdadeira sabedoria estoica, a liberdade de nos elevarmos acima das paixões passageiras e trilharmos o caminho da autêntica realização. Ainda mais uma passagem aqui. Ser escravo de seus desejos é aprisionar-se em correntes invisíveis. Ao conquistar nossos desejos, nos tornamos senhores de nossas ações e escolhas. A autodisciplina nos liberta da tirania interna, permitindo-nos viver em harmonia com nossos princípios e valores. Diógenes Laércio, Vidas e Obras de Filósofos Eminentes. Então nós temos aqui no estoicismo, né, máximas, né, que se aproximam muito do cristianismo primitivo e que não tem absolutamente nada a ver com orgias, nem ceder aos prazeres. Pelo contrário, existe uma constante recomendação para o autodomínio, para encontrar a moderação, para não se deixar levar pelos sentimentos mais imediatos. Essa é a mensagem do estoicismo. Estoicismo que não é judeu, não é cristão, né? Isso é uma filosofia ali do século III a.C. e vai até o século II depois de Cristo, já, e que teve bastante influência ali. Então a ideia é que as práticas dos gentios é a prática das orgias, né? Isso pode estar subentendido no texto de algumas passagens, talvez do Novo Testamento, mas isso deve ser lido em contexto, né? Porque você não deve se ater somente ao texto do Novo Testamento para entender o contexto que ele está escrevendo. Você tem que buscar outras literaturas. Então é isso. Muito obrigado, então.